Olá, boa noite galera, tranquilo? Hoje eu vim aqui para a gente fazer uma continuidade da live da quarta-feira passada, que eu iniciei uma live falando de acidentes com animais peçonhentos. E nesse momento, né, é a segunda parte é uma segunda parte, é a live de hoje, né? Por quê? Hoje eu vou falar um pouquinho de acidentes de animais peçonhentos, como os escorpiões, as aranhas, tá? Se der tempo a gente vai falar um pouquinho das abelhas, vespas, falar um pouquinho das arraias e das taturanas, as lonômias. Então isso é importante que a gente fale. E qual é a ideia? Primeiro, a gente vai falar como esses acidentes acontecem, onde a maioria das vezes acontece o acidente, o que você pode fazer para evitar um acidente desse, se você se acidentar, qual a melhor forma de tratar, ainda qual o melhor tratamento, obviamente, depois uma forma que você também tem, que é o que você não pode fazer de forma alguma nessas condições quando ocorre um acidente com animal peçonhento. Isso é bastante interessante porque a gente ainda vive, né, por falta de, como eu disse na live passada, falta muito ainda, muito estudo, muito material didático. Nós somos ainda, de certa forma, carentes de material mais didático, material mais científico, tá? Hoje existem já instituições, por exemplo, o Butantan é expert nesses assuntos, os caras matam a pau, tá? Só que ainda falta muita coisa a ser estudado, a ser explorado. E nesse contexto, o que acontece? A gente tem uma tendência de buscar os velhos hábitos e conhecimentos lá dos antigos, do avô, da vovó, que, né, ensinava de forma, como que trata uma picada de aranha, como que trata uma picada de um caranguejo, né, de caranguejo não, desculpa, de um escorpião, né, eu às vezes dá uma bagunçada aqui na cabeça, mas enfim, até porque o caranguejo não é animal peçonhento, né, gente? Vamos lá. Como que ocorre? A maioria das vezes, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. É muito importante entender que os acidentes acontecem e eles são mensurados de quando eles têm importância clínica, médica. Um acidente de importância clínica, né? Importância médica para ser estudado. Por quê? Porque acontece muitos insetos picarem as pessoas, mas nem todos eles têm peçonha. Tá? Aliás, para deixar mais claro, da outra vez nós já falamos um pouquinho da diferença do animal peçonhento e a diferença de um animal venenoso, é que o animal peçonhento é aquele que tem uma peçonha e ele tem, né, um aparelho para inocular essa peçonha, quer dizer, ele pode picar desde uma presa até um ferrão, um aguilhão, enfim. Tá? E o venenoso é aquele que você se acidenta ingerindo o animal, acidentalmente ou até intencionalmente. Né? Já existem casos de que as pessoas já comeram, por exemplo, peixe baiacu. É um peixe venenoso. Não conheciam, achavam que era só comer o bichinho lá frito, cozido, sei lá que jeito, e deu problema. É venenoso aquele bicho. Não pode comer. Então a diferença basicamente é essa aí, do animal venenoso ao animal peçonhento. E vamos lá. De importância clínica, os escorpiões responsáveis por uma grande gama aí, um grande número de acidentes com eles, os escorpiões. Então são 3. Gente, aqui eu não vou ficar entrando nos conceitos básicos da biologia de cada animal, da estrutura dele, a intenção não é essa. É só dizer que existe um amarelo, que é o mais perigoso, tá? Titius cerulatus, é o nome do sujeito lá, mas é o amarelo. Daí tem o marrom escuro, e ainda tem o preto. Esses são basicamente os mais importantes e os que mais acontece acidente. O marrom, além dele ser o mais importante que acontece mais acidente com ele é extremamente agressivo. Por quê? Porque quando ele pica,
a dor é intensa. A dor do escorpião, a picada de escorpião é intensa. Normalmente, os especialistas, os médicos, o pessoal da biologia diz que quando um bicho desse, se ele pica na ponta do dedo, a tendência é que você sinta a dor até na raiz do ombro, aqui em cima. A dor vai se espalhando. E aí, essa é uma condição dessa picada do escorpião. E qual é a diferença de um e de outro? Do amarelo, do marrom, do preto? Os acidentes, a maioria das vezes, eles acontecem quando o sujeito está mexendo em locais onde eles se abrigam. O escorpião, de maneira geral, ele tem hábito noturno, ele não é um bicho que você vai encontrar durante o dia, andando, até porque daí já cai até um mito, né, que a maioria das pessoas dizem assim, vamos pôr galinha no quintal que acaba com o escorpião. Então vai acabar. De certa forma não dá muito certo não, porque veja bem, a galinha à noite vai dormir, né? Enquanto que o escorpião só vai trabalhar à noite, vai andar à noite. Então, quer dizer, vai acontecer um desencontro. Claro que a galinha, de certa forma, se ela ciscar em locais onde o bicho pode estar ali abrigado, escondido, pode até encontrar o animal e matar. Mas o que mais atrai um escorpião para uma residência, para ele ficar próximo às residências e entrar, inclusive, na nossa casa, é o bichinho que ele quer comer, que é a barata, principalmente. O escorpião que corre atrás da barata. O alimento preferido do bicho é as baratinhas. Então, é um dos motivos que o bicho entra dentro da sua casa, vai se alojar dentro das roupas, vai se alojar debaixo de coisas, pode entrar até dentro de sapatos, enfim. Aranha é a mesma coisa, tá, gente? Mas, para ficar bem claro, os acidentes com uma cor de escorpião, sendo marrom, sendo o marrom claro, esse amarelo ou preto, eles têm uma tendência a acontecer nas regiões do Brasil. Cada região ele tem uma espécie de escorpião que tem maior, né, evidência naquelas regiões. E para a nossa região aqui, do Paraná, o que aparece muito é esse amarelo, tá? E o marrom claro escuro, assim. Quase, tem muita gente que acha que ele é até preto, porque ele é um marronzão bem escuro. Acidente com esse bicho. Dói pra caramba. É muito dolorido. Aí o sujeito pode pensar assim, mas espera aí, será que se eu não ver um escorpião e esse escorpião me picar, como que eu sei que é um escorpião que me picou? Primeiro, a dor vai ser intensa, tá? A dor é intensa. Você realmente vai sentir muita dor no local da picada. Vai produzir até uma sensação de adormecimento, formigamento, como se estivesse ali formigando o local. E a dor começa a irradiar para o resto do membro que foi picado. A maioria dos acidentes, tanto de escorpião como de aranha, eles acontecem nos membros superiores, nas mãos, braços. Por quê? Porque quando nós vamos lá mexer num entulho, numa telha velha que está lá empilhado, é lá que esses bichinhos estão. A aranha também. O bichinho está lá escondido debaixo da telha, debaixo da pilha de tijolos. É lá que você vai fuçar e de repente pode acabar se acidentando. Tá, e aí? O sujeito se acidentou. O que vai fazer? Como ele vai tratar isso? Um acidente com escorpião? Primeiramente, gente, eu sei que vai ser doloroso pra caramba, é muito doído, tá? Mas não é para pegar um carro, enfiar um sujeito dentro de um carro e sair correndo no trânsito e se matar no trânsito, porque o veneno, tá, do bicho vai já estar entrando dentro da corrente sanguínea, quase que instantaneamente. Então, você tem um tempo para que esse veneno também, ele não entra imediatamente, já faz efeito, o cara já cai ali morto, inconsciente. Nada disso. Ele tem um efeito, de certa forma, local, sistêmico, um pouco depois. Então, não precisa sair correndo desesperadamente. A gente sempre fala isso quando nós vamos dar aula. Eu vou dar aula de primeiros socorros, a gente faz uma aula de brigada de incêndio, e dentro da brigada tem essa parte de primeiros socorros, onde a gente vem falando também dos acidentes com esse tipo de animais peçonhentos, aranha, escorpião, cobra. A gente sempre deixa muito claro que
nada de sair correndo desesperado para o hospital. É sim para ir para o hospital. O ideal é que você vá para um cuidado, né, para uma fonte de cuidado hospitalar, um posto de saúde. Por quê? O melhor tratamento que existe numa situação de acidente de animal peçonhento, seja ele para a cobra, como agora, que nós estamos falando do escorpião ou aranha, é o soro antiveneno, tá? Tem um soro específico para cada bicho, para cada tipo de bicho. E aí as pessoas perguntam também para mim, eu levo o animal? No caso de um escorpião, se você conseguir capturar vivo ou morto, é importante levar sim, para que as pessoas tenham o médico, quando visualize o animal, ele consiga eleger a melhor conduta. Agora, tem coisas mais importantes e coisas que a gente precisa deixar claro. Primeiro, a picada do escorpião, ele tem uma característica, como lá na live passada eu disse das cobras. Pode ser uma picada que é considerada leve, porque é inoculado menos veneno. Uma picada pode ser considerada, então ela pode ser leve, moderada e grave. Grave, a maioria das vezes, é em crianças e idosos. É considerado quadro grave. Por quê? Porque a quantidade de peçonha, de veneno inoculado, ela é bastante para o tamanho do indivíduo. Porque é muito relativo. Às vezes um sujeito lá de 120 quilos toma uma picada de um escorpião assim, e ele nem vai ter tanta reação, normalmente, como um adulto que tem ali em média 60, 70 quilos. Então, a quantidade de veneno inoculado faz muita diferença também, tá? Então, são fatores importantes. Agora, o quadro clínico disso tudo, o que acontece? O importante é, se você conseguir levar o animal, agora se você tem medo, não quer se meter hoje em dia a pegar esse animal, hoje em dia você tem o uso da câmera do celular. Filma o bicho, tá? Pode filmar o animal, pode tirar uma fotografia desse animal, que você vai ter essa condição de levar. Leva a fotografia, leva lá um pouco da filmagem do animal que você se acidentou lá, ou que alguém acidentou que você esteja ajudando. Levou, legal, leva. Por quê? Porque o profissional de saúde, ele vai visualizar o animal e vai pensar, poxa, eu estou tratando com um escorpião amarelo, eu estou tratando com um escorpião preto, um escorpião marrom, né? E aí ele vai ver a conduta. Na maioria das vezes, quando eles usam um soro, o que acontece? O soro, na maioria das vezes, ele já começa imediatamente a combater o efeito do veneno, como se fosse, ele vai anulando o veneno. Porém, alguns efeitos que aquele veneno, enquanto contato teve no corpo, eles continuam. Por isso que tem que ser ambiente hospitalar, porque a equipe de saúde vai continuar o tratamento a nível hospitalar, vai continuar o tratamento com outras drogas que forem necessárias. Por exemplo, uma das situações que a gente sabe, que a gente estuda dentro da apostila da própria FUNASA, né, da Fundação Nacional de Saúde, é o quê? Intra-hospitalar. Se a dor for muito intensa, normalmente o local pode ser até anestesiado, se for a conduta médica. Um médico pode usar até a conduta de anestesiar o local, para o alívio da dor, né? Então, para vocês verem como é interessante esse tratamento. Agora, de forma precoce, como você vai fazer? O que é o primeiro socorro que você vai agir? Primeiro, se você pegou alguém que se acidentou, ou você se acidentou, primeiro, como que você sabe se foi leve, moderado ou grave? Não importa para você nesse momento. Se tem dor, e tem dor intensa, e começa a aumentar a dor, você já pensa que é moderado. Porque o leve, a dor é leve, tá? Ela não tem uma tendência a ir aumentando. Se você perceber que a dor está aumentando, provavelmente já é um quadro moderado de veneno, do que foi inoculado de veneno. E se começar a apresentar sudorese, salivação excessiva, tontura, vômito, isso tudo demonstra que é um quadro já de moderado para grave. Então, realmente tem que ter um tratamento intra-hospitalar, seja com soro ou com outra conduta médica lá do local que o médico vai eleger. Ele é o profissional de saúde que vai saber conduzir toda essa situação com maestria, ok? O que a gente não pode fazer é
deixar para lá. E o atendimento de primeiros socorros, então, para esses casos? A princípio, é lavar o local da picada com água e sabão. Vamos lembrar que o escorpião, ele é um bicho que ele come, na maioria das vezes, o quê? Baratas, né? As aranhas também. É barata, é inseto, é mosca, eles vão comendo. Você imagina, quando ele vem e ferroa, né, o local, além do veneno ser inoculado ali, dessa peçonha, pode ter mais sujeiras desses próprios insetos que eles também comem. Tem que lembrar que esses bichinhos são carnívoros. Então, eles inoculam veneno e também pode ter mais alguma outra coisa. Sem contar que a pele pode estar suja, porque você pode estar mexendo em algum tipo de construção enquanto está trabalhando e ocorreu esse acidente. Isso é importante. Lavar com água e sabão, tá? Colocar compressas de água fria. Agora, se a dor for intensa, gente, você estiver um pouco afastado do hospital, você também pode usar, sabe o que? Compressa de água morna, porque a água morna, ela vai aliviar um pouco da dor do local, ela vai fazer uma sensação, ela vai te trazer uma sensação de alívio para quem foi picado, tá? Então, e aí conduzir a pessoa ao hospital. Agora, como você faz para evitar um acidente com esse bicho? Primeiro de tudo, você tem que cuidar sempre dos 4 As. O que é o 4A que o bicho precisa? É para o bicho, olha só. É A de alimento, A de água, o terceiro A, né, de acesso, né, ele tem água, alimento, acesso, e o quarto A é o abrigo. Ele precisa de abrigo. Então, veja bem, se você não der local onde ele tem alimento, por exemplo, se você usar, chame uma empresa que faça dedetização, vai dedetizar a sua casa, vai passar um veneno específico. Gente, eu sempre falo aí, fazer um parênteses aqui, chame uma empresa que tenha certificação, que tenha responsabilidade na condução dessa dedetização aí, tá? Para vocês não se colocarem em risco também, até com animais domésticos e tudo. Com essa dedetização, o que vai acontecer? Vai matar o principal bicho, né? Ou vai espantar pelo menos o principal bicho que o escorpião, que a aranha usa para comer, que é a barata. Então, se você matou esse bichinho, provavelmente você já está tirando a fonte de alimento dele, que vai trazer ele para dentro da tua casa ou para os arredores da sua casa. A outra situação é você toma cuidado, não deixar, né, lugares muito alagados também, com água, não deixar abrigos. O que é deixar abrigo? É deixar local sujo, né, gente? Deixar muito local sem você fazer uma faxina, uma limpeza por muito tempo. Por quê? O bicho não quer ser incomodado. A maioria das vezes, né, existe aquela história, né, às vezes a gente vê nos filmes, que o bicho sai correndo atrás da gente, o escorpião sai correndo atrás da gente, ou a aranha. Não acontece isso, tá? Na verdade, não acontece. Os acidentes acontecem porque nós que vamos até o bicho e normalmente invadimos o espaço dele, ou nos encostamos, ou pisamos nele, e aí sim que a gente toma a ferroada, tanto do escorpião como da aranha. É nesse momento que nós sofremos esse tipo de acidente. Então, e aí você não pode deixar esse abrigo, limpando, não deixando entulho ao redor da sua casa. Tendo esse cuidado básico, com certeza você vai evitar que esses animais se aproximem, tá, da sua casa. E o acesso é essencial. Como é o acesso? Por exemplo, você pode pôr aquele tipo de uma barreira para que o bicho não possa entrar por debaixo da tua porta. Tá? Existe alguns, eu não sei, agora não me lembro o nome daqueles aqueles materiais que você pode pôr embaixo da porta, e ele vai evitar que o animal entre pela fresta debaixo da porta. Isso é importante, tá? É um cuidado, é o acesso, você está tirando o acesso. Agora, se você mora numa área mais de campo, num sítio, o que você pode fazer? Você tem um recurso, se você quiser também, de pôr telas nas janelas, nos vitrôs, né? Enfim, colocar uma tela fininha para que o bicho também não passe. E, gente, isso serve não só para escorpião, também para aranha, tá? Então, basicamente, é esse cuidado.
na verdade, e quando você vai mexer em algum local, aí vai a dica, né? Muito importante, é que você use luvas de couro, né, grossas, e que elas venham pelo menos até o seu cotovelo. Por quê? Se você se deparar com um bicho desse, provavelmente você não vai ser picado. Ah, mas aí já me perguntaram, pode acontecer algum tipo de picada em que o bicho seja a picada seca, que chama, como a cobra também morde, né? A serpente morde e tem a mordida seca? Pode acontecer também. Por quê? Porque o veneno, o bicho, ele não quer te picar, ele não veio para te picar, ele quer comer. Ele guarda o veneno dele, a peçonha, para se alimentar. De preferência, ele vai usar na caça dele, para ele se alimentar. Ele não vai atrás de você para te picar, ele quer se defender. Por isso ele vai usar o ferrão para te ferroar, né? Ou a cobra vai usar lá os dentes para te morder. Mas a intenção desse veneno é para que ele possa imobilizar a presa e possa se alimentar. O pessoal da biologia dá aula disso com o pé nas costas, gente, tá? O pessoal da biologia dá aula disso com o pé nas costas. Tem muito vídeo. Quem tiver interesse nesse assunto específico em falar do animal e conhecer, né, o escorpião, uma cobra, a aranha, o pessoal da biologia mata a pau, tá? Eu recomendo que vocês procurem. É muito interessante o assunto. E ainda, dentro do mesmo contexto, eu falei para vocês que a gente vai falar um pouquinho também do acidente com a aranha. Aranha de importância clínica, médica clínica aqui na nossa região, é mais a aranha armadeira, são as aranhas de jardim, a aranha marrom, porque essa é a the best aqui, a que mais acontece acidente no Paraná, principalmente na região do estado, ali da nossa capital do estado, de Curitiba. Ali a notificação de acidente com a aranha marrom é grande demais, é muito grande, tem muito acidente com esse bicho, infelizmente. E aí tem também o acidente com a aranha chamada viúva negra. E claro, a tarântula, né? Tem mais essa. A tarântula, na verdade, já para adiantar todo o contexto, o que acontece? É mais por medo do que propriamente pela quantidade de veneno que ela tem. Ela pica e tem veneno? Tem. Também pica? Pica. Mas normalmente, tá? A picada da tarântula não tem um efeito tóxico tão forte como de uma aranha marrom, como da armadeira, como da viúva negra, que são mais importantes clinicamente falando do que a tarântula. A questão dela é que ela se esfrega e ela solta pelos, e esses pelos, sim, eles causam alergia. Se a pessoa tiver uma condição alérgica maior, for mais sensível, provavelmente ela pode ser acometida de uma alergia maior e ainda ocorrer o quê? Até um ataque de asma, uma condição mais grave por causa desse pelo que essa aranha vai soltando, tá? Então, mas ela pica, tem veneno? Sim, tá? O que é importante é que a gente saiba que toda aranha pica e tem veneno. A diferença é quando eu devo me preocupar, né, com as aranhas. A aranha armadeira. Qual que é a aranha armadeira? É aquela danada que quando você chega perto dela, por que a armadeira? Porque ela levanta as patinhas da frente e fica pronta ali com as quelícias para te atacar, para te ferroar, tá? Essa é danada. E assim, a ferroada dessa aranha, ela tem uma característica bem potente. A ferroada dela é tão dolorosa quanto do escorpião. Também tem que ser tratado com soro intra-hospitalar. E ela tem uma condição muito complicante, por quê? Porque ela é um tipo de aranha armadeira, gente. Olha só, isso aqui é pé do livro, né? Que eu vou falar para vocês agora. Muita gente, às vezes, tem alguns remédios em casa e às vezes querem se antecipar ao tratamento e dão lá antihistamínicos para a pessoa que foi picada. Porque eu não quero ficar inchado demais até ir para o hospital, coisa assim. Na aranha armadeira, especificamente, não é recomendado, tá, que você dê nenhum medicamento para a pessoa, de forma alguma. Nunca dê, principalmente antihistamínico no caso da armadeira. Por quê? O antihistamínico ele causa
uma certa sonolência, principalmente quando forem crianças, inclusive crianças e idosos, e que são acometidos de algumas doenças, tipo renal, doenças cardíacas, diabetes, tem uma tendência a serem mais graves as doenças por causa da inoculação desses venenos, tá? Da aranha armadeira. E quando você administra de forma espontânea, por vontade própria, sem uma orientação médica, o antistamínico ele vai causar uma condição clínica no paciente. Quando o médico ver, ele vai pensar que a picada foi muito grave. Por quê? O paciente fica sonolento, vai ter as mesmas reações quando a picada é grave. Por isso que não é recomendado que trate com nenhum tipo de medicação antes de levá-lo ao hospital. Por quê? Como eu disse, às vezes a quantidade de veneno inoculado, ele não vai ser considerado grave. Lá no hospital, o médico vai ter a condição de dizer, não é grave, ele foi picado, mas foi uma picada leve, é uma dor local, vai ser tratado de repente até com um anestésico local, algum outro antihistamínico, mas isso intra-hospitalar, gente. E em casos mais graves, sim, vamos usar o soro anti-aracnídeo, anti-veneno, tá bom? Ô Kleber, tudo bem? Seja bem-vindo. O Kleber me pergunta se devemos nos preocupar com as aranhas simplesinhas, magrinhas, comuns nos lares. Olha, todo tipo de aranha, Kleber, é importante, uma ótima pergunta. Todo tipo de aranha é importante nos preocuparmos, porque, como eu disse, todas elas têm veneno, sim. Só a quantidade de veneno e a importância clínica não é igual a essas que eu estou dizendo, a armadeira, a aranha marrom e a viúva negra. Elas causam acidente? Bastante. A aranha de jardim causa muitos acidentes. Ela pica, a picada é extremamente doída, extremamente dolorida, porém ela vai fazer o quê? Um edema local, quer dizer, vai inchar o local, vai ficar dolorido o local, vai dar um pouco de coceira, e se a pessoa não tiver nenhum problema de alergia, normalmente vai ficar por aí mesmo. Por aí mesmo. A maioria das picadas das aranhas, essas magrinhas de casa, é isso que vai parar. Vai parar por aí mesmo, tá? Diferentemente, olha só, da aranha marrom. Olha aí, a aranha marrom é um bicho danado. Por quê? Porque diferentemente de uma aranha armadeira, que ela pica e você sente uma dor intensa, como a de um escorpião, a aranha marrom você praticamente nem vai sentir a picada do animal. Se o acidente ainda for noturno, por exemplo, acontecem acidentes que a pessoa está dormindo, o bicho ficou no lençol, na coberta, né? Por isso que é importante bater, tá? Bater para tirar as aranhas dos lençóis, das cobertas antes de nos cobrirmos. É bom esse cuidado. A aranha marrom, ela vai fazer uma picada que você praticamente, principalmente se estiver dormindo, você nem vai sentir. E ela não é agressiva. Isso que é interessante. Ela só vai picar por quê? Porque você apertou ela. Tanto que a aranha marrom, os acidentes coxa, barriga, às vezes até na cabeça, onde a pessoa deita no lençol, deita na fronha do travesseiro, onde o bicho está, né, escondido, e o acidente acontece. Claro que no acidente, na cabeça, ele tem uma gravidade um pouquinho maior, sim, por causa do inchaço, do edema. Ele pode fazer um edema de glote, quer dizer, ele pode trancar a garganta, mas por causa do inchaço. Agora, a questão da evolução do veneno da aranha marrom, ela é muitas vezes tratado tardiamente, a maioria das vezes. Por que trata depois? Como você não sentiu a picada, o veneno ele vai levar de 24 a 72 horas para você começar a sentir os efeitos locais. Quer dizer, ele tem uma tendência a fazer aquela necrose do local, a aparecer a coceira, o inchaço. E aí, depende da quantidade de veneno, isso vai evoluindo. Por isso que, quando você aparecer, né, uma situação dessa, em que você possa suspeitar de um acidente com um animal desse, claro que você precisa sim ir ao hospital, a um posto de saúde, para que o médico veja esse tipo de acidente, tá? E identifique e trate também. Oi, Márcia, tudo bem? Aquela aranha pequenininha que come mosca, essa é a aranha de jardim, na maioria das vezes. Aquelas pequenininhas, né? Comum nas casas também. Tem veneno sim, mas normalmente, quando elas picam, como eu disse antes, ela não tem uma importância clínica tão grande, a não ser que a pessoa seja alérgica, né? Diferente dessas outras
que nós estávamos falando aqui, que são as aranhas armadeiras, a aranha marrom, que ela é, inclusive, na nossa região, Curitiba, ela tem muito grande a incidência desse animal, desse bicho aí, tá? E o que eu faço, gente, se você ver? Normalmente a picada da aranha fica ali, basicamente, os 2 pontinhos da onde ela fez a ferroada. Ah, eu sempre vou visualizar isso? Nem sempre, nem sempre. Principalmente com a aranha marrom, você nem vai visualizar, tá? Eu conheço uma situação e um colega que estava comigo, trabalhando no Corpo de Bombeiros, e em uma ocasião ele foi colocar uma bota, tá? E o bicho estava lá dentro, picou o pé dele. Ele só percebeu que era uma aranha marrom 2 dias depois, devido ao processo, né, inflamatório que causou o quadro clínico. Se não fosse isso, ele não percebeu. Tanto que ele terminou aquele dia de trabalho, foi para casa. 2 dias depois, praticamente, que o cara foi sentir que, opa, tem alguma coisa me incomodando, tá coçando, o pé tá duro ali, a parte onde foi picado, que ele faz isso, ele endurece a pele naquela região onde foi picada, faz um formigamento, tá? Então, esse quadro é que vai ser mostrado lá, que o médico vai, né? E aí, de novo, gente, todos os momentos vai ser aplicado soro antiveneno? Nem sempre, nem sempre. Vai depender da conduta, tá, daquela equipe especializada. Lembrando, na nossa região, em Cascavel, tá, do Paraná aqui, é importante lembrar que aqui tem um hospital universitário, onde tem um setor de toxicologia. É um setor que ele é especializado para atendimentos de casos de animais, né, de acidente com animais peçonhentos e envenenamentos, inclusive envenenamentos exógenos. Então, aqui na nossa região é a referência o hospital universitário, tá? Eles têm lá toda a conduta, tem uma equipe preparada, de tanto os médicos, enfermeiros, o pessoal dos laboratórios. Essa equipe é preparada para esse tipo de atendimento, para reconhecer essa situação. Mais uma vez, como na live passada, às vezes as perguntas surgem como? E eu posso também, como lá na cobra, eu poderia ter um antiveneno em casa? Na verdade, não. Há uns anos atrás, há muito tempo atrás, o Butantan chegava até a dizer, olha, traga o bicho para cá que você leva um frasco do soro para casa. Isso não existe mais, tá, gente? Primeiro, porque o soro normalmente ele tem que ser administrado na veia, tá? Então tem que estar em ambiente hospitalar. Porque se houver qualquer reação, lembra que qualquer reação que ocorra, tanto do veneno, que pode estar agravando o quadro da pessoa, daquela vítima, ou também de um possível, a pessoa não teve alguma possível reação devido ao tratamento. E aí o que acontece? No intra-hospitalar já está preparado, né? Essa equipe está preparada para responder a isso, tá? O Kleber está perguntando aqui para mim se nossa região tem muita incidência desse caso. Existe. Na nossa região tem bastante casos, sim, de acidente com animais peçonhentos. Até nós vimos, Kleber, na CGN, tem lá uma reportagem e que o ano passado houve bastante casos de acidente, tanto de escorpião como aranha e alguns casos, inclusive, com cobras, tá? Então, tem sim, tem bastante casos, sim. Eu não sei dizer ao certo em números esse ano quanto já está. Eu até procurei a informação no site da epidemiologia e eu não consegui encontrar a informação desse ano de 2021. Mas o ano passado, sim. Teve bastante casos, sim. Tá? E o que acontece? E aí vem ainda, vou falar um pouquinho da bendita da aranha viúva negra, né? É aquela que é a pretinha lá, a bundinha dela ali, aquela parte de trás do corpo. Eu falo bundinha, tá, gente, para todo mundo entender. Mas do corpo tem aquela parte vermelha, né? Tem gente que fala que é até a flamenguinha, né? Sei lá, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Tá escrito, inclusive, na literatura, tá? Mas o bicho é terrível. Agora, aí o pessoal me pergunta, quando a gente vai fazer esse tipo de aula, eles falam, mas professor, isso aí não é lá da região norte, da região sul? Não, é do norte? A incidência maior Porém, gente, nós temos que pensar que os caminhões, né,
trazem para nós muitos alimentos daquela região, frutas e tudo. Pode acontecer de um bicho vir junto com aquilo lá, uma aranha dela? Pode. É mais difícil? É, mas pode vir. E aí? O que eu faço? É um acidente complicado com a aranha, essa aranha viúva negra, que é uma aranha preta, que, olha, para reforçar, ela não é da nossa região sul, tá? Ela não pertence à nossa região. Mas se você se acidentar ou souber que alguém se acidentou com um bicho desse, o que acontece? A pessoa vai evoluir para um quadro de febre, ela tem vômitos, pode ter calafrios, tontura, tem olha, o quadro bem grave, assim, fica complicado. E o tratamento, de novo, intra-hospitalar. E para deixar mais claro, falando agora do primeiros socorros, o que eu faço na bendita picada de aranha? Como lá no escorpião, na aranha, lavar com água e sabão, tá? Lavar com água e sabão. Colocar compressas de água fria no local. Colocar compressas de água fria no local. Boa. Eu tô rindo aqui porque o Kleber colocou aqui que ele tinha lá uma caranguejeira no terrário e que morreu e que ele tem saudade do bichinho. E morreu de frio. Morreu de frio, tá vendo? Deixou o bichinho. Mas olha, vou continuar o cuidado aqui do primeiro socorro, gente. Então, compressa de água fria, boa, Kleber, gostei dessa aí. Compressa de água fria, lavar o local e conduzir ao hospital. Isso é importante. Aí, no hospital, o tratamento, de novo, segue toda aquela sequência da avaliação médica, conduta clínica médica lá, que vai conduzir todo o tratamento. Existe desde a anestesia local do acidente, né, o local onde foi picado, se tiver muita dor, de repente eles podem vir a fazer anestesias e tudo. Tá bom? E aí, mais um bicho que causa acidente, essa também na nossa região, a bendita da taturana, né? Nome bonito para isso é lonômia, né? Ou, ao contrário, a lonômia, e nome bonito para lonômia é o tal da taturana, bicho peludo que queima a gente. Aquilo ali, ele é peçonhento ou é venenoso? O que vocês acham? E aí? Vocês estão assistindo aí. O que vocês acham desse bicho? Será que é venenoso ou peçonhento? A lonômia, aquela taturana, né? É um bichinho complicado. Por quê? Porque na maioria das vezes ele está lá escondido nas folhas das árvores, nos troncos, tá? É todo um processo biológico também que o animal está passando. Ele, desde larva, vira essa lagarta para depois evoluir lá para uma mariposa, uma borboleta, sei lá, eu não vou entrar nesse ramo da biologia também não. O que é importante, clinicamente falando, é um animal que causa bastante acidente também no nosso estado, na nossa região, de importância clínica. Por quê? Porque ele tem uma situação de alérgica, né? Ele tem peçonha, tá? Já adiantando, aqueles espinhos no corpo dele fincam na pele e colocam veneno lá dentro, peçonha lá dentro. Então é animal peçonhento, o bichinho. E o que acontece? Ele pode causar alergia. No local a pessoa vai encontrar, vai sentir aquela queimadura mesmo, como se fosse brasa queimando com alguma coisa muito quente. Vai ter coceira, não é recomendado que você coce em cima. O basicamente também é levar para o hospital, porque pode sim evoluir para um quadro clínico mais severo, esse acidente com esse animal. Aí, o que eu faço com o animal? Posso levar também o animal para... Claro que pode, se você puder. Agora, não vai tentar, tá, pegar o animal sem uma luva na mão ou com uma pinça. Na hora de pegar o animal, se quiser levar essa lagarta para ser reconhecida lá no intra-hospitalar, é importante que você use uma pinça ou uma luva na mão. Eu vi uma situação, presenciei uma situação na praia, em que um rapaz se acidentou com uma caravela e ele saiu correndo, porque aquilo queimou bastante, né? Olha só.
A caravela é um bicho que parece uma água viva no litoral, muito presente na nossa água lá do mar, tá? O sujeito se acidentou e aquele bicho ficou ali na beira da praia. O que aconteceu? Uma criança não sabia, foi lá e tacou-lhe a mão naquele negócio e já saiu gritando também. Por quê? Porque os tentáculos grudaram nela e dele veneno em cima da pele. Então, gente, o que você pode fazer? Cuidado na hora de segurar esse bicho, tá? Para levar pro ambiente hospitalar, para que seja identificado, para encontrar a melhor forma de tratamento, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Tá. O que então, e resumindo, o que é importante que você nunca faça em atendimento de primeiros socorros? O que não é legal fazer? Você não pode, olha só, pôr pó de café, não precisa jogar querosene em cima, nem creolina, não precisa dar álcool para a pessoa beber, em todo tipo de acidente que venha acontecer de novo, com cobra, com escorpião, aranhas, lonômias ou taturanas, não precisa dar nada de álcool para a pessoa beber. Aliás, não é para oferecer nada para que a pessoa beba, para que ela ingira nada de álcool. Menos ainda, tá, gente? Não é para pó de café, não é para fazer sangria no local, não é para ficar picando em volta ali, aquela famosa sangria, para que sangre, não é para chupar o veneno, isso não existe, não funciona assim. Em nenhum tipo de picada de bicho, não pode ser feito esse tipo de procedimento, tá? Nem de cobra, nem de escorpião, nem de aranha. Não faça esse tipo de situação. Não faça torniquetes, tá? Não é para fazer torniquetes, garrotear o local, porque pode ser pior. O tratamento consiste em acalmar a pessoa, tá? Lavar o local da picada com água e sabão, resfriar o local com compressas de água fria e encaminhamento ao hospital de forma segura. Quando eu falo de forma segura, de preferência que você não saia desesperado no trânsito, correndo igual louco, pensando que a pessoa vai morrer imediatamente e cause um acidente grave, causando até um mal maior para você, para os outros, inclusive para quem já foi acidentado ali com o animal, né? Gente, para falar bem rapidinho aqui, para não ficar muito extenso aqui essa minha conversa, tá? Só para lembrar ainda, a picada de abelha e de marimbondo. De forma geral, gente, tem gente que é mais alérgico, menos alérgico. Quando existe várias picadas de abelha ou de marimbondo, a pessoa pode sim evoluir para um quadro mais tóxico, que a gente chama, tá? Esse quadro tóxico, picada em excesso de abelha, picada em excesso de marimbondo, pode causar um quadro de tóxico no organismo da pessoa. É grave, gravíssimo. Tem que ser levado para o hospital, com certeza, tá, gente? Muitas picadas de abelha têm que ser levadas para o hospital. Ou se a pessoa for alérgica, tomou uma picada de abelha ou de marimbondo e você vê que a pessoa começa a ficar com dificuldade na fala, reclamar que está com dificuldade respiratória, encaminhar o sujeito para o hospital. Uma dica de ouro aí. Todas as vezes que você encontrar um ferrão de uma abelha, de preferência, nunca tente pegar pinçando. Você sempre retire raspando. Use, né, alguma coisa que você consiga raspar. Eu sempre recomendo um palito de sorvete para raspar aquele ferrão. Por que raspar e não apertar? Porque o veneno ainda está naquele ferrão e talvez ele não foi todo inoculado. Mas quando você vai pinçar em cima, você acaba de injetar todo o veneno que já está ali preso na pele. Aí, antes não tinha tanto veneno, porque o animal já tinha saído, né? Ele ferroou, mas não conseguiu inocular todo o veneno. Aí você vai lá tentando segurar para tirar e é o momento que você aperta e você põe mais veneno dentro da pele. Então, cuidado na hora de retirar os ferrões. Nada de puxar com pinça ou com o dedo puxando, porque na hora que você aperta, é como se fosse uma seringa. Você aperta e o bicho joga mais veneno para dentro. O ideal é só raspar. Dica de ouro aí. Local. Pode fazer compressas, tá? Com água fria. Se a dor estiver muito intensa, incomodando muito, pode fazer até com água morna,
Porque a água morna faz com que diminua um pouco a intensidade da dor. A água fria ou um pouco de gelo acalma o edema, não deixa ficar tão inchado. Isso é importante que não fique tão inchado? Com certeza, principalmente quando é na face, tá? Agora, volto a falar para ficar bem claro. Se você vê que a pessoa começa a se queixar, né, que ela está com dificuldade para respirar, com dificuldade até para falar, apresenta um outro quadro de muita coceira pelo corpo, procure logo um, né, posto de saúde, uma UBS perto da tua casa e vá buscar ajuda médica. Posso chamar um atendimento de urgência, emergência em alguns casos desses? Deve chamar, tá? Em casos de ataque de enxames de abelha, de marimbondos, é importante você chamar, ligar para o Corpo de Bombeiros, tá? Ligar para o SAMU, informar a situação. Por quê? Porque muitas vezes pode ocorrer, sim, várias picadas desse inseto. E aí é importante ser tratado a nível hospitalar. Beleza, gente? Tem mais bicho para falar, dá para falar de plantas também, as plantas que a gente pode ingerir, né? Acidente com crianças. Inclusive, na próxima quarta-feira ou na sexta-feira, eu ainda vou fazer uma enquete aqui daqui a pouco, ou nesses 2 dias, porque eu quero abordar agora um pouquinho de cuidados de preventivos e acidentes com crianças dentro de casa. Vamos falar um pouquinho como que prevenimos acidentes com crianças em casa, sabe? Todo tipo de acidente que acomete com criança, desde dedo na tomada até mexer na panela de água quente do fogão. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Quais são os tipos de acidentes que vocês podem evitar? E o que fazer para evitar esse tipo de acidente, com criança especificamente. Então vamos fazer essa live, provavelmente faremos na quarta-feira, tá? Provavelmente faremos na quarta-feira. Mas eu vou fazer uma enquete aí para ver como que vai rolar isso aí. Mas a gente avisa, tá? Lembrando vocês que me sigam aí no SOS João Paulo, aqui no Instagram, SOS no Facebook, SOS João Paulo no Facebook, e também eu estou preparando o canal no YouTube. Ele ainda está em processo de construção, porém ele já existe, mas ele está em processo de construção. Assim que eu concluir esse processo de construção, quando eu colocar esses vídeos, eu espero também colocar referências, as referências bibliográficas que a gente busca para falar desses assuntos que eu venho falando com vocês. Que é muito importante que vocês tenham essas referências. Inclusive, tem algumas situações, por exemplo, animais peçonhentos. Você pode, inclusive, baixar a apostila, apesar de ser uma apostila bastante antiga já é de 2001, mas vocês podem baixar a apostila da FUNASA, né? Da Fundação Nacional de Saúde, onde você pode ter todas as informações em relação a animais peçonhentos. Tá bom? Gente, de novo, eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live, que vieram aqui prestigiar mais um pouquinho essa live, tá? Um grande abraço aí, até a próxima, muito obrigado. Uma boa noite a todos.